Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos continuar nossos estudos relativos ao feudalismo, focando mais na questão econômica desse período, a divisão territorial dentro do feudo, e vamos falar um pouco mais sobre a sociedade feudal clássica, tá? Isso porque, como eu falei para vocês, não estamos num período fechado, então ao longo dos tempos vamos ver, vamos estudar muitas mudanças, principalmente nesse aspecto social, assim, o feudalismo e até o econômico. O feudalismo ele tem uma transição bastante significativa, lembrando, estamos falando de um período de 1000 anos de história, é natural que as coisas mudem. Mas vamos lá, Como eu terminei a última aula toda foi sobre sociedade, eu falei da relação de nobres com nobres, as relações de suzerania e vassalagem, e falei da relação de nobres com os servos, nas chamadas relações de servidão. Mas como eu foquei a aula na sociedade, para fazer uma quebra, vamos aqui tratar da questão econômica para no final dessa aula a gente voltar para a questão social. Tranquilo? Bom, a questão econômica do feudalismo. Como já deve ter ficado muito claro para vocês, o feudalismo ele é, antes de qualquer coisa, ele tem, antes de qualquer coisa, uma estrutura econômica agrária. Toda estrutura social, todo mundo, no final das contas, tudo do feudalismo, está diretamente ligado ao campo. A civilização romana ela era muito urbana, mas ela, com os ataques bárbaros, ela foi perdendo espaço, a urbanização foi perdendo espaço. As pessoas, para se proteger mesmo, elas abandonaram a cidade e foram para o campo num processo que a gente chama de ruralização. E ficaram por lá. Assim, as cidades não voltaram a ter essa urbanização durante muito e muito tempo, assim, pelo menos aí durante 8 séculos, basicamente, as cidades não foram reocupadas. Não que as cidades tenham sumido completamente, eu falei isso para vocês, as cidades estão lá, assim, só que perderam muito espaço, perderam muita gente, perderam muita relevância dentro deste período. Então, por exemplo, como eu falei, Roma, moçada, está lá, preservada, continuava sendo a sede da Igreja Católica, da Igreja Cristã, no final das contas, desculpa, com o Papa no Vaticano, que até então o Vaticano era a própria cidade de Roma, na verdade era toda a região central da Itália, mas a grande questão é assim, perdeu relevância. Agora os feudos, as fazendas, elas vão ter muito mais destaque, elas vão ter muito mais poder do que tinha durante o período feudal. Não que durante o período romano, desculpa. Não que em Roma o campo fosse desvalorizado, Eles precisavam produzir comida e assim por diante. Mas o dono da fazenda mal ia para sua fazenda. O cara estava lá em Roma e ele botava algum cliente dele para administrar a fazenda e os escravos trabalhando. E ficava por isso mesmo. Agora não, a nobreza migrou, a nobreza ficou lá nas terras, porque era mais seguro, ela cria um exército, os ataques bárbaros raramente iam nas fazendas, porque assim, a fazenda tinha comida e tinha um castelo, aí era difícil atacar. Era mais fácil atacar uma cidade. Tanto que assim, as cidades vão começar a construir muros na época medieval, muralhas, muro por si só não, mas uma coisa maior do que um muro, uma muralha, para proteção mesmo, assim. Mas é muito agrário, assim, a produção rural é que vai dar o tom dentro deste período feudal, dentro da Idade Média como um todo até. E o mais interessante nesse sentido é que, a partir também das características herdadas de Roma, que a gente viu uma queda na produção de metais preciosos e uma queda, consequentemente, do comércio, isso continua ocorrendo durante o período feudal. Durante o feudalismo, o comércio praticamente inexiste. E aí, de novo, não pensem em termos radicais. Inexiste significa que tem muito pouco. Eu falei o inexiste significa que não existe, Mas eu falei praticamente inexiste. Ou seja, tem muito pouco. Significa que não tem nenhum comerciante, ninguém está circulando pelos feudos e vendendo produtos, trocando o que fosse, fazendo um escambo. Moçada, tem, mas esse número é quase insignificante durante o período clássico. Com o passar do tempo, a gente vai falar aqui de um apogeu do feudalismo, quando a produção vai crescer significativamente e o comércio vai ganhar novo espaço. A gente vai falar de um renascimento comercial. E aí sim, vão surgir as chamadas feiras medievais e vão ter os burgueses que vão sair vendendo seus produtos. Mas isso não era comum no período clássico, na Alta Idade Média. Tudo bem? Na Alta Idade Média,
a economia ela tendia muito a uma economia de autossuficiência e de subsistência até. Ou seja, o feudo produzia tudo aquilo que o feudo precisava para sobreviver. Ah, com a população que nós temos aqui, a gente precisa produzir 10 toneladas de arroz. Eles vão produzir 10 toneladas de arroz, ou eles não vão comer tanto arroz assim. Beleza? Ah, mas choveu muito e nesse ano a produção caiu. Eles vão passar fome. Não é, como eu falei para vocês, a mortandade vai ser muito alta por conta disso. Eles estão muito sujeitos ao que eles conseguem da natureza. Eles não têm muitas técnicas agrícolas, vão melhorar, né, desenvolver elas com o passar do tempo, mas, moçada, eles têm que sobreviver com o que eles têm, no final das contas. E dentro dessa ideia de trabalho agrícola, uma parte de vocês pode se perguntar da questão das ferramentas, né? O mesmo trabalho agrícola, você precisa de uma charrua, né, para fazer o sulco, né, arar a terra, num arado, né, no final das contas. Isso tudo também vai ser produzido no feudo. Nesse caso, a gente até tem algumas pessoas, esses artesãos, no final das contas, vai ser, né, produções artesanais, o ferreiro lá fazendo algum equipamento. Essas pessoas, esses artesãos, eles no final das contas, eles estão meio que fora dessa situação feudal. Eles não são propriamente servos, propriamente ditos, porque eles não estão trabalhando com terra, eles são artesãos, e eles não estão tão ligados a essa questão do feudo. Então boa parte desses caras, dessa população que trabalha com o artesanato, ela está mais vinculada, vamos dizer assim, a essa ideia do comércio quase inexistente. Então esses caras, eles meio que têm um deslocar de feudo para feudo, para produção ali do que estava sendo necessário naquele instante, e o cara, né, ganhava alguma coisa, né? Aqui eu estou tentando evitar falar a palavra dinheiro, porque, de novo, não tem tanta circulação. Ele geralmente vai ganhar espécie, mas existe esse artesão, tá? Assim, essa necessidade de ferramentas vai ser sanada pela existência desse cara, mas esse cara é meio que um ponto fora da divisão social do feudalismo, porque ele é um cara que tem mais liberdade, assim, ele não está tão atrelado às obrigações do feudo. Tranquilo? Então, ó, agricultura, pouca circulação de moedas, quase nenhuma, comércio praticamente inexistente e economia de subsistência. O feudo acaba produzindo para o seu próprio sustento, né, no final das contas. E, cara, é uma desigualdade social tremenda, né? Acho que isso ficou muito implícito, né? E ao mesmo tempo estava implícito, bem visível na aula passada. No instante que a gente fala de que todo o poder estava na mão dos nobres, que podiam criar leis, que mandavam nos feudos e assim por diante, e exploravam o trabalho dos servos, acho que já fica meio visível de quanto que os servos eles estavam sem nenhum tipo de posses, riquezas e nem nada, enquanto as elites, né, a nobreza, vão ter basicamente tudo aquilo que se tem de mais importante e sabe, por exemplo, no final das contas a gente está aqui, como a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de comida. Boa parte da comida que vai ser produzida vai ficar com os nobres, enquanto os servos vão meio que passar fome, no final das contas. Essa aqui vai ser bem a questão econômica do feudalismo. E essa questão econômica, ela vai impactar diretamente na própria divisão, na própria formação do feudo. O feudo, um feudo, né, nesse período clássico, ele tem algumas estruturas que são muito claras. Estruturas aqui eu estou pensando em divisões dentro do feudo mesmo. O primeiro que ele tem um castelo, que é a moradia do senhor. A sociedade feudal, ela é muito violenta. Os nobres estão tentando conquistar terras, e você tem lá as relações de vassalagem, que vai fazer com que tudo seja um tanto quanto, vamos dizer assim, precário, né? A posse de terras e o quanto que esses caras têm uma segurança de, olha, essa terra aqui é minha e, né, a minha família vai continuar dando, assim. Não tem tanto disso, né? Os caras são sempre em guerra para tentar conseguir mais terras, e eles começam a se declarar inimigos uns dos outros, e aí buscam seus vassalos para atacar. E você tem os povos, né, que eu falei que a partir do século IX voltam os bárbaros, né, que voltam a aparecer, os vikings, e começa a ter povos não da Europa Ocidental interferindo diretamente, os muçulmanos. Cara, é uma sociedade muito militarizada.
E o castelo, ele vai ser o próprio símbolo do feudalismo, né? Quando a gente pensa em feudalismo, a gente pensa num castelo. Não é todo mundo que tem acesso, né? Só a família nobre, os donos do feudo, que vão ter acesso ao castelo. Os castelos também nem sempre são aquelas coisas grandiosas, de madeira, de pedra, né? Assim, temos castelos que eram bem menores, de madeira, e o cara fazia ali uma paladiça, né? Um muro de madeira só para separar e conseguir uma proteção maior. Agora, por que um castelo? Porque era a coisa mais defensiva que eles conseguiam produzir naquela época. Assim, botar uma pedra em cima da outra, e para uma pessoa passar por aquilo era muito complicado. É lógico que vai se desenvolver catapultas, né? Isso já tem desde do período romano, mas vão se desenvolver todas uma série de técnicas para ataque de castelo, mas mesmo atacar, tentar dominar o castelo era muito difícil. Porque aí você tem que sitiar o castelo, você tem que cercar o castelo para as pessoas lá dentro passarem fome, né? Assim, invadir propriamente dito era muito complicado, a defesa era muito fácil. Então assim, para você atacar também era muito custoso. Então os senhores feudais vão fazendo isso. Eles sabem que a melhor forma de evitar com que você morra no final das contas acaba sendo essa, de você se proteger ao máximo possível, e o castelo acaba se tornando o ponto principal. Como eu disse, né, é a família do nobre que mora lá. Também não imagine, morar num castelo é bom, não. Aqui, se é um período que já não tem saneamento, então eles não têm banheiro, não tem nada. O castelo ainda, ele leva essas dificuldades de moradia da Idade Média para um nível além, assim. É pedra, então aquele é frio pra caraca. Se chover vai dar mofo e a pedra vai escorregar e, sei lá, você tem que subir e descer uma escada escorregando num chão frio. Moçada, não devia ser nada legal morar num castelo. Não que as outras moradias fossem boas, mas assim, o castelo, não pensem também que, sabe, o filme da Disney tá errado, assim, não era legal, você não tinha nenhuma... luxo, né? Lógico, para a época até a gente vai dizer, mas se a gente for analisar com o que a gente considera importante, significativo e culto e sei lá qual é a melhor palavra aqui, cara, o castelo medieval está bem abaixo disso. É melhor do que onde um servo mora? Sim, é bem melhor do que onde um servo mora, mas ainda não é um padrão assim que a gente, nossa, o cara num castelo, tá? Assim, não é isso, não imaginem isso. Quando em momentos de guerra vai ser atacado, o senhor feudal ele abriu o castelo para guardar comida, né, para poder sobreviver dentro do castelo. Se desse espaço, e a melhor definição acaba sendo essa, ele permitia que alguns servos entrassem, se coubessem todos, entrava todo mundo, até porque esses caras vão atuar também militarmente, então eles vão ajudar na defesa do castelo. Mas assim, se não deu tempo, ou coube menos, sabe, tinha 5.000 pessoas, só cabia 1.000, cara, o restante dos servos que estavam lá de fora, basicamente tinham que se virar. Assim, o castelo não era para os servos. O castelo era uma proteção da nobreza. Seja ela o senhor feudal e sua família, ou seja, vamos dizer assim, aquela nobreza menor que eu falei para vocês, que seriam aqueles caras que fazem uma relação de vassalagem em menor escala, né, vamos dizer assim, né, que não tinha terras propriamente dita. Agora, não é só de castelo que se vive um feudo, né? Uns 40% do feudo vai ser das chamadas terras senhoriais. Muitos livros, em vez de trabalhar como terras, trabalham como manso senhorial. Mesma coisa, tá? Então vamos colocar aí que quase a metade do feudo vão ser de terras do senhor. O que são as terras do senhor? São as terras onde tudo que foi produzido é do senhor feudal. Lembra que eu falei na última aula que os servos tinham que trabalhar para o senhor? Ele trabalhava nas terras senhoriais. A corveia, ele pagava trabalhando nas terras senhoriais. O servo ele vai ter as suas terras, a gente vai falar daqui a pouco, mas uma boa parte do seu tempo ele vai trabalhar nas terras do senhor. Tranquilo? As terras senhoriais, as terras do servo são as terras servis ou manso servil. Esse manso servil acabava sendo até uma grande parte do feudo. O pessoal fala de 50%, 60% do feudo, vamos dizer assim. Agora, porque tinha mais gente, tá? E o senhor feudal, no final das contas, ele vai ganhar de qualquer jeito. Lembra? Tinha a talha. Uma parte grande da produção dos servos acabava ficando com o próprio senhor e os servos trabalhavam nas terras dele. Então, por isso ele tinha uma possibilidade de dar mais terras aos servos, no final das contas.
As terras servis, elas eram divididas em pequenos lotes, que a gente chama de tenências, que eram dadas para os servos. Eles ficavam ali cuidando das suas terras, né, no final das contas, e pagando os tributos que fossem necessários. E por último, mas não menos importante, e esse por último, depois eu vou relativizar, tá? Tem um bando de coisa ainda pra gente falar. Vão ter o chamado manso comum, ou as terras comunais, que eram qualquer coisa que não é, qualquer terra que não foi utilizada para a produção agrícola. Então era um bosque, era um pântano, era um lago, era, sei lá, o litoral, né? Se fosse um feudo numa praia, tivesse praia no final das contas. As terras comunais, teoricamente, elas eram de livre acesso. Teoricamente. Porque dentro dessa ideia que eu falei que os senhores feudais tinham capacidade de mandar e estabelecer coisas dentro do seu feudo, eles muitas vezes estabeleciam alguns limites para aquilo. Então, por exemplo, estabelecia que caçar um animal, só a família nobre que poderia. Então os caras poderiam, sei lá, um servo poderia entrar no bosque, mas ele não podia caçar um animal, mas ele podia pegar uma maçã, supondo. Um outro poderia falar, não, olha, pode caçar, mas coelho, só eu posso caçar coelho. Então assim, você poderia ter regras bastante diferentes. E aliás, até é meio engraçado que algumas dessas regras até sobrevivem, assim. A Inglaterra, por exemplo, tem algumas espécies de animais que só a família real, teoricamente, pode caçar. E isso, teoricamente, existe até hoje, tá? Assim, é meio curioso, mas, assim, o mundo é o mundo, né? No final das contas. Cara, tinha, então, essas terras que não eram usadas, que, né, o senhor feudal definia o quanto que as pessoas poderiam fazer alguma coisa ali ou não. Muitas vezes também eram terras que não vão ter muita utilidade, sei lá, um pântano, uma área que já ficou infértil de tanta produção agrícola, né? Então assim, não dava para fazer muita coisa ali, supondo, né? Agora, dependendo do tamanho do feudo, poderia existir uma vila, né, que morariam servos e morariam os vilões, que é tipo esse artesão que eu falei, o cara que foi lá e, né, ele tá lá no feudo por algum instante produzindo alguma coisa, esse cara moraria numa vila. Supondo num feudo menor, ele acabava sendo alojado dentro do castelo, porque ele estava produzindo alguma coisa ali que o próprio senhor feudal faria uso, né? Então assim, alguns feudos têm essas vilas. E é meio curioso que aqui a gente cai numa daquelas coisas de palavras, né? Quem morava na vila, esses moradores, a gente chama de vilões. Vilões, vilãos. Que é o morador da vila, vilão. Viu como a palavra enrola? Eu mesmo errei. Mas, cara, esses vilões, eles geralmente tinham uma certa liberdade em relação ao senhor feudal, tá? Poderia ter até vamos dizer assim, um pequeno proprietário rural que foi meio que englobado pelo feudo. Aí a gente fala que esse cara, ele era um servo de gleba, porque a gleba seria uma terra desse cara dentro do feudo de um senhor feudal. Então, tipo assim, ele aceitou que ficar dentro do feudo, ele aceitava um comando do senhor feudal, mas esse cara, esse servo que tinha a sua própria terra, ele tinha um status superior, vamos dizer assim, ele tinha uma liberdade a mais do que os servos comuns, no final das contas, tá? Mas, cara, é muito raro, pensando aqui em conteúdo de primeiro ano, é muito raro aparecer alguma coisa relativo aos servos de gleba, beleza? Mas aqui eu mais ou menos já entrei muito nessa questão social também, né? Então, né, vamos fazer aqui a divisão clássica. Historicamente, a gente divide essa sociedade em 3 grandes grupos, que seriam no alto da pirâmide. Não, a pirâmide social, antes de qualquer coisa, ela tem 2 aspectos para vocês levarem em consideração: tamanho e poder. Quem está no alto da pirâmide é mais poderoso que quem está na base da pirâmide. E como vocês podem fazer uma análise diária, o alto da pirâmide tem menos gente do que a base da pirâmide, tá? Então sempre que vocês verem uma pirâmide social, lembrem-se que ela tem, né, implicitamente esses dois conceitos sendo apresentados. No topo da pirâmide, temos o clero. Quem são os cleros? São os membros da igreja. Tranquilo? No centro da pirâmide nós temos os nobres e na base da pirâmide nós temos os servos. Vamos focar aqui cada um dos grupos. O clero,
ele, antes de qualquer coisa, ele pode ser dividido em alto clero e baixo clero. O baixo clero seriam os padres, os diáconos, o cara que está atuando mais diretamente com a população comum, no final das contas. O baixo clero, ele era tão poderoso assim? Era, porque a gente vai discutir nas próximas aulas o quanto que a igreja é muito importante, a religião é muito importante dentro da sociedade feudal. Mas ele não é nem de perto importante em relação ao alto clero, que seriam os altos cargos da igreja, o papa, os bispos, os cardeais. Esses caras, eles tinham toda uma formação e todo um comando religioso que dava a eles uma capacidade, cara, extremamente significativa de definir os rumos do que estava acontecendo em cada uma das regiões, assim. Por exemplo, muitos senhores feudais deixavam para os membros do clero, do alto clero, a administração do feudo, então a cobrança de impostos e sei lá, e como é que você vai, o que você vai estabelecer, resolver ali um problema, choveu demais, como é que a gente vai fazer para não perder toda a produção, ou está muito seco, sei lá. O alto clero, ele vai ter essa capacidade de influência, e além da influência própria religiosa, né? Eles criam leis religiosas, eles criam normas religiosas, no final das contas, que vão acabar sendo importantes para toda a sociedade, né? Se a igreja considerasse lá, sei lá, essa atividade é pecaminosa, as pessoas iriam parar de fazer aquilo, com medo de ir para o inferno, ou qualquer coisa do tipo. Então o alto clero é super, ultra, mega, hiper, blaster influente e define os rumos dessa sociedade. O baixo clero é muito influente também, mas a capacidade de comando deles acaba sendo bem mais limitado. Um outro ponto importante do alto clero. Geralmente esses caras eram membros da nobreza. Os nobres, com o tempo, eles começam a perceber que a pior coisa que eles podiam fazer era dividir os feudos, porque assim você enfraquecia. Foi como aconteceu com os reis dos reinos bárbaros. Então, o filho mais velho, eles tinham geralmente muitos filhos, eu vou falar daqui a pouco, a mortandade era muito grande, então eles vinham colocando filho no mundo, porque assim, alguns iriam sobreviver. Então, para você não perder todos os seus filhos, cara, bota filho no mundo e cuida o melhor possível. O filho mais velho, ele vai ser treinado para ser o futuro senhor feudal, ele vai ser treinado para herdar a terra, no final das contas. O segundo filho, aí depende muito das riquezas aqui do nobre, ele vai ser preparado para ser um cavaleiro. Assim, ele vai ser preparado, ele vai comprar uma armadura, uma espada, e vai treinar esse moleque. Ou ele vai ser preparado para ser um membro do clero. E aí o que ocorre? Esse senhor feudal, que o seu segundo filho, ele preparou para ser um membro do clero, ele vai mandar esse moleque para uma escola eclesiástica, né, para ele aprender aprender sobre a igreja, sobre a Bíblia, assim por diante, aprender os estudos religiosos, e depois ele comprava um cargo. E aí, sei lá, ele pagava pro Papa para considerar que o filho dele fosse um cardeal, assim. E cara, apesar de a gente estar falando aqui da igreja, né, e aí você tem a Bíblia, aí você tem a ideia da coisa correta e tudo mais, a igreja medieval, cara, ela não é muito conhecida pela sua retidão nas suas práticas, tá? Antes de qualquer coisa, sim, estamos falando de uma igreja que, cara, abre muito espaço para corrupção e sabe, comprar cargo e vender, falar que coisas são divinas e tentar ganhar dinheiro com isso. É uma igreja bastante super, ultra, mega, hiper, blaster corrupta, tá? Lógico, eram todas as pessoas que eram assim? Não. Como eu sempre tento falar com vocês, a gente tem que entender que tem a fé e a gente tem que entender que tem um ser humano que vai tentar se aproveitar disso. Nem todo mundo está na igreja por questão de se aproveitar, mas também nem todo mundo estava numa questão de fé. Principalmente quando a gente coloca que a igreja era muito composta por isso, era o filho que era obrigado a ir porque o pai determinou. E aí o cara não tinha uma vocação eclesiástica e ele usava o poder que ele recebia dentro da igreja para ficar rico, para ficar poderoso, no final das contas. Tudo bem? Então, assim, esses caras, eles tinham essa relação com a nobreza, eles tinham pouco vínculo no sentido da fé com a igreja, mas dominavam, né, o funcionamento dela. E eles eram provavelmente os únicos, assim, era muito raro alguém fora deles, que eram letrados. Então, boa parte dos documentos que a gente tem da Idade Média,
veio de alguém do alto clero. Esses caras, no instante que eles foram para as escolas eclesiásticas, no final das contas, para os mosteiros que fossem, eles eram, os seminários, eles eram preparados, eles aprendiam a escrever. E acabava sendo um dos únicos grupos letrados dentro dessa sociedade feudal, o que também dava a eles poderes acima, né, do restante da sociedade, porque assim, eles conseguiam manipular a história, vamos dizer, né, eles conseguiam manipular documentos, porque eles estavam escrevendo, no final das contas, e aí conseguiam alguma vantagem ali a mais para eles ou para a própria igreja. Tranquilo? No meio aí da sociedade, né, da divisão da pirâmide, a gente tem então os nobres. Quem eram os nobres? Os nobres, eles eram os donos de terra e cavaleiros. A grande função, se a gente fosse definir num grupo só, uma função só, seria a função da guerra. Antes de qualquer coisa, o nobre era aquele cara que ia manter a segurança dessa sociedade. Então assim, era esperado que o clero ele orasse e guiasse a sociedade rumo ao caminho religiosamente correto, rumo ao paraíso, vamos dizer assim. Era esperado que o nobre garantisse a segurança de todo mundo, no final das contas. Então assim, se tem normandos vikings que são politeístas e acreditam em outros deuses, e que, né, na visão dos religiosos iriam todos para o inferno, cara, cabia aos nobres a proteção da sociedade, assim. E aí, tanto do clero quanto também dos servos, não só dos próprios nobres, no final das contas. Então, assim, a sociedade feudal para a nobreza, ela vai ter muito essa ideia de cavalaria, sabe? A ideia do paladino, defensor da fé, o cara que ele é um grande guerreiro, mas ele tá lá, ele é apaixonado pela sua amada, e ele luta pela honra da sua amada, ele luta pela honra e a cristandade da sociedade. É muito esperado isso dos nobres, no final das contas. E a partir dessa ideia de que eles são cavaleiros, boa parte da rotina diária deles acabava sendo muito ligada a isso. Não era esperado que um nobre, sei lá, fosse ajudar uma pessoa no campo, na produção rural. Era esperado que ele, o tempo inteiro que ele tivesse livre, né, no sentido de o cara pode fazer alguma coisa, ele tivesse com uma espada na mão treinando para uma futura guerra que fosse ocorrer, assim. E até quando os nobres se encontravam, faziam esses torneios de cavalaria, e aí você tinha brigas de espada e escudo, você tinha justas de o cara no cavalo lutando. Apesar do cinema fazer isso ser uma coisa meio grandiosa, também não era tanto assim não, tá? Muitas vezes pessoas morriam até nisso, né? Os filmes tratam com uma coisa meio assim, eles lutam até um ponto ali, mas ninguém morre. Não, cara, muitas vezes aconteciam verdadeiras batalhas ali dentro desses torneios, mas cara, era muito o que os nobres faziam, eles ficavam se preparando para uma futura guerra que viria, e no caso, viria mesmo, tá? Assim, quando eles estavam em guerra mesmo, eles raramente, os nobres tentavam matar um ao outro. A ideia principal dos confrontos era você tentar prender o nobre adversário e depois você exigia um resgate pela soltura do cara. Porque acabava numa sociedade que não tem muito dinheiro e muito comércio, a chance de você lucrar, a chance de você conseguir alguma riqueza, acabava sendo essa, se alguém te pagasse pelo resgate de algum nobre que tivesse sido preso. Mas o mesmo não acontecia com os servos, tá? Se a pessoa fosse... E como é que sabia, né? Não se tem, quando as guerras medievais não tem uniforme nem nada. Mas o nobre, o cavaleiro, ele tem uma armadura, ele tem um jeito de se vestir que o vai diferenciar no campo de batalha. O servo, quando ia para o campo de batalha, o cara ia lá com um arado e ele tá lá com uns trapos, né? Ele tá lá com roupas rasgadas, enquanto o cavaleiro tá com uma armadura. Então assim, o servo acabava morrendo, mas os nobres, eles tentavam sequestrar para depois exigir um resgate, tá? Tem até histórias fantásticas, assim, os filhos do rei, tem a Guerra dos 100 Anos, que a gente vai tratar algumas aulas pra frente. Os filhos do rei da Inglaterra são presos e exige, né, o governo exige, o governo francês, no caso, exige um resgate. Mas é meio curioso que no meio dessas negociações do resgate, os filhos do rei fogem e eles aparecem lá na Inglaterra. Tipo assim, olha, fugimos, né? Não precisa pagar a França.
E o rei da Inglaterra, ele fala, absurdo o que vocês fizeram, porque eu dei a minha palavra que eu iria pagar o resgate. E aí vocês fogem, eu não paguei nada. E o rei se entrega, no caso, né, pro... Gente, eu acho que eu tô falando errado, é ao contrário, tá? Os filhos do rei da França. E ele, o rei francês se entrega na Inglaterra e ele vai acabar morrendo na prisão. Mas, cara, como forma, tipo assim, manter a sua honra. Olha, eu literalmente dei na palavra que eu pagaria pelo resgate, né? Então, assim, enquanto o resgate não vier, vocês têm direito a ter um prisioneiro, vai ser eu, né? O próprio rei, no final das contas, já que meus filhos fugiram, basicamente. Mas é muito isso, assim, reparem, a ideia da honra é a ideia de como esse grupo ele vai estar, né, ser militarizado e buscar esse aspecto, né, de honra, de retidão, né, no final das contas. E por último nós temos os servos. Né? Se o primeiro grupo é o grupo que ora e mantém a fé, o segundo grupo é aquele que mantém a segurança, o terceiro grupo, servos, é aquele que mantém a subsistência, né? A produção material, né? Aqueles que produzem, aqueles que trabalham. Tudo bem? E, cara, né, eu falei pra vocês, aqui não tem muito, né? Eu falei muito da relação de servidão, aqui não tem muito a acrescentar, assim. Os servos eram aqueles que estavam pagando tributo para todo mundo e literalmente sendo obrigados a fazer isso. Agora, por que os servos não se rebelavam ou qualquer coisa do tipo? Porque essa divisão social, ela era justificada pelo aspecto religioso. A igreja dizia que, olha, é isso que Deus quer que seja, assim. Deus escolheu umas pessoas para orar, outras para guerrear e ainda outras para trabalhar. E o argumento até era assim, a própria figura divina, ela é una, né, um Deus, a religião cristã é monoteísta, mas ela é tripartite, né, vamos dizer assim, ela é triparte, você tem Deus, Espírito Santo e Jesus. E aqui eles vão ter bem essa ideia, olha, a sociedade é uma só, mas dividida em três. E não cabe a gente tentar fazer o papel do outro, né? Se você nasceu como um servo, você vai ser servo, e é esperado que você trabalhe e gere riquezas, no final das contas, enquanto o outro vai ser o guerreiro, enquanto o outro vai ser o cara que ora. E cara, assim, acaba sendo aceitado isso por conta da ideia de que se o padre disse era verdade. Você não tem espaço ali para você questionamento religioso, no final das contas. Vou falar aí desse poder da igreja nas próximas aulas. Agora, acaba sendo aceito, tá? Independente de se você achar certo ou errado, pelo menos num primeiro instante isso acaba sendo aceito. Não tem mudança social, né? Se você nasceu num grupo, aqui é um estamento, não é uma classe social. Se você trabalhar, você vai chegar lá. Cara, é um estamento. E eu falei um pouco disso na última aula. Um nome valia mais do que qualquer outra coisa. Se você nasceu num grupo social, você vai morrer naquele grupo social. Tudo bem? E vamos focar aqui também na questão feminina, né? As mulheres, elas estão excluídas de todos os aspectos dessa sociedade. Então, assim, elas não herdam terras, elas não têm poder, elas são literalmente excluídas no sentido de ser nem a dona de casa, né? Porque assim, ela não vai conseguir nem dar palpite na própria casa. Ela vai ser só sabe, a esposa que está lá para oferecer um filho ao seu marido, cuidar dessa criança e ficar quieta, no final das contas. Assim. É uma sociedade bem machista, tá? E isso acaba piorando até por uma questão da igreja. A igreja vai começar a associar o corpo da mulher à própria tentação do demônio, e aí você tem uma ideia meio que de, olha, não fica muito perto da mulher não, porque ela vai te levar ela vai te afastar do caminho de Deus, no final das contas. E acabava acontecendo muito disso, assim, você ter um espaço só para as mulheres, que elas vão ficar lá costurando e cuidando das crianças, e olhe lá, assim, porque em algum instante a criança vai ter que ser preparada pelo pai. A ideia é de que a mulher vai guiar, se deixar só com a mulher, a mulher guiaria o filho pro errado, né, vamos dizer assim. E aí o homem que prepararia os filhos para o futuro, né, para a fase adulta. Agora, se já é ruim para as mulheres nobres, aqui no caso que eu falei de Castelo, imagina para as mulheres no servas, né, da população serva. Porque essa mulher, além de ter essa coisa toda de ser excluída, de obedecer ao marido, ela ainda vai ter que trabalhar na terra. Então, assim, ela ainda amplia a sua quantidade de coisas a fazer. Porque a mulher do nobre, ela vai ficar lá no castelo, o máximo, sei lá, um corte de costura, supondo, mas ela não vai trabalhar na terra
porque o nobre não fazia isso, assim. A mulher do servo não, a mulher do servo vai ter que cuidar da casa, ela vai ter que cuidar dos filhos, ela vai ter que ir lá fazer a jornada de trabalho dela na terra, ajudando o marido. Tudo bem? Agora, e vamos falar também de uma questão aqui que é bem curiosa, que é a questão da infância, né? A criança. Como a expectativa de vida deles era muito baixa, então assim, a gente tem livros que falam, relatos que falam de idosos aos 30 anos, assim, a idade média é muito cruel, eles têm pouca comida, pouca tecnologia para produção. Então assim, as crianças elas ficam meio que jogadas, né? Porque a população está trabalhando, né? Pensando que principalmente nos servos. Então não tem muito quem cuidar e preparar essa criança serva para a sua fase adulta. Então eles viram meio que adultos em miniatura, assim. Na hora que o moleque já conseguisse carregar uma pá, uma enxada, sabe, assim, quando tivesse alguma possibilidade de trabalho, ele vai ser colocado para trabalhar junto do pai, junto da família, sem nenhum questionamento se aquela criança estava pronta para aquilo ou não. Isso já não vai acontecer tanto com a família dos nobres, né? Os nobres eles vão dar mais espaço, contratar tutores em algum instante, o pai vai estar lá mais presente para cuidar e guiar a criança para o que ele achava mais correto para o futuro daquela criança. Mas assim, como a maioria, né, a ampla maioria da população era serva, cara, as crianças da Idade Média também acabavam sofrendo bastante. Beleza? Bom, por hoje aí tá bom, né? Falei aí dessa questão da sociedade, da economia. Na próxima aula vamos falar um pouco dessa questão cultural e falar do domínio da igreja dentro desse período, né, feudal. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, mandem os sinais de fumaça virtuais. Um abração para vocês todos, sempre às ordens. Até a próxima. Tchau.